Capítulo 4. Barulhos esparsos. Esta doutrina aplica-se à vida em sociedade na medida em que ensina a não ter ódio a ninguém, nem desprezar, ridicularizar, invejar ou irritar-se com alguém, e na medida, além disso, em que ensina cada um a contentar-se com o que é seu e auxiliar o próximo, não por mulheril misericórdia, parcialidade ou superstição, mas conduzido pela simples razão, conforme o tempo e as coisas exigirem. Como mostrarei na parte quarta. Parte quarta. Por último, esta doutrina aplica-se também e não pouco à sociedade comum, na medida em que devem ser governados e conduzidos os cidadãos, a saber, não de modo a que sejam servos, mas que façam livremente o que é melhor. E com isto concluo o que me havia proposto neste escolho. Pelo que aqui chega ao fim a nossa parte 2, em que julgo ter explicado bastante desenvolvida e claramente, tanto quanto a dificuldade do assunto o permite, a natureza da mente humana e as suas propriedades, e apresentando algo que se pode concluir muitas coisas sublimes, maximamente úteis, e até é necessário conhecer, como em parte será evidente pelo que se segue. Fim da segunda parte, Bento Spinoza, Ética, segunda parte, página 197. Editado pela primeira vez em latim em 1677. O dono levava o cão conduzia o dono, levava-o pela trela. Ezequiel era cego, de modo que neste caso também se aplicava, e não pouco, pois esta doutrina aplica-se, e não pouco, à sociedade comum, na medida em que devem ser governados e conduzidos os cidadãos. Nesse caso, e em concreto, o Ezequiel era conduzido pelo crânio, que era o nome do seu cão. Sendo que, pois, neste caso, e para muita gente invisual, resulta muito bem o facto social de ser conduzido pelo seu servo. O que já nos remeteria para a questão de fazerem livremente o que é melhor. Certo é que se davam bem, sem querer exagerar, quase como irmãos. E, de facto, talvez se conclua daqui que o modo ideal de governação seja deixar-se governar pelos servos, para mais convenientemente ir aonde se queira chegar. No fundo, isso se calhar é o que já existe. Os que votam são os cães, pois essa é a forma mais suave e conveniente dos cegos chegarem mais depressa e sem se enganarem no caminho aonde era o seu propósito de chegar. Depois os cegos também votavam, claro está, mas representavam uma ínfima camada dos estratos sociais votantes. O cão do Ezequiel era o crânio. Mas nada a ver com um possível trocadilho por a humanidade deixar-se conduzir pela inteligência artificial, do mesmo modo que um cego se deixaria conduzir por um cão. Era uma alusão, era o Querebros, o cão trifálico, guardião dos infernos, dos velhos, dos mais velhos remanescentes textos gregos. O Ezequiel, mais o crânio, costumavam à tardinha ir tomar o aperitivo na mesma taberna em que os outros jogavam à sueca. Diz-se mesmo que o facto de ele ter ficado cego teve a ver com aquela convulsão no casino sagrado que tinha metido ao barulho os cangurus e os pinguins. Mas ainda continua a ser prematuro descrever essa raridade das joias de que o casino da nossa
realidade é composta. Toda. Toda a realidade é composta. Muito mais prático mesmo para a pôr no congelador e para cozer que a nossa realidade seja composta. Sabem aquelas máquinas para cortar o bacalhau? Há quem diga que inicialmente foi um alquimista da Boémia que, por sorte, não acabou na fogueira, mas numa espécie de prisão domiciliária que tinha começado a engendrar esse equipamento com o propósito de cortar a realidade às postas. Os resultados de tal operação talvez não sejam imediatamente perceptíveis para os que estão na realidade. E como tal, o rei Rodolfo, não sei das quantas, lá lhe arranjou um quartinho na corte para ele ir aperfeiçoando o seu mecanismo de cortar a realidade às postas. E ele lá continuou o seu trabalho, havendo decidido aquilo que, uns 2, 3 dias antes de morrer, quando finalmente declarou: "O meu invento está pronto. Agora..." E factualmente, é um facto histórico, a invenção da guilhotina foi uma abertura de possibilidades de metamorfosear a realidade que, tal como ocorre no colapso de onda quântica, passa a ser essa e só essa e nenhuma outra realidade. Ao uso intensivo da guilhotina em França, deram-lhe o nome de Revolução. E efetivamente há uma posta que fica para trás, a monarquia, e há uma posta que passa a instalar-se nos giradiscos da narrativa da história em direto. Passamos a chamar-lhe República. Outro uso intensivo de guilhotina ocorreu abundantemente enquanto o cinema analógico era o médium predominante. A cortagem e indissociável colagem passaram desde então a tornar-se elementos operativos fundamentais, como o escopo para o escultor, em pedra, de descompor, eu diria mesmo, mas isto é a minha veia hortícola, a compostar o estrume em que germina a ilusão. Fecundará, por certo, uma visão, outra, sempre outra, da realidade. Essa também às postas, mas mais na forma de bobines de filme. São postas com que a realidade é composta e ainda não se percebeu, nem mesmo em toda a intriga dos bastidores de Hollywood, como é que essas postas de realidade são recompostas, montagem, e repostas, projeção, na posta de realidade, na qual se tem por enquanto usado a guilhotina, principalmente para cortar pescoços. Depois também, talvez de menos importância, mas de ainda muitíssimo maior frequência, o seu uso nas tipografias, para cortar as folhas dos livros todas certinhas, ou mesmo, hoje em dia, em qualquer vulgar reprografia, costuma haver guilhotinas semelhantes às das tipografias e casas de edição. O movimento revolucionário esteve sempre aí onde estava a guilhotina, a decapitar os reis e depois a acertar as folhinhas nas casas de edição de livros, compêndios, manifestos, panfletos, tipografias. Depois também, na década de 80 do século XX, muito intensamente com recurso à fotocopiadora, havia as fanzines, um maço de 5 a 10 páginas A4 dobradas ao meio, em jeito de folheto. E aí a invenção da guilhotina estava mais ligada à parte dos flyers. Sim, volante é a palavra em português para isso, mas toda a gente dizia flyers. E isto porquê? Porque
tirar fotocópias A4 saía mais barato. Saía mais barato, não sei muito bem mais barato do que quê. Porque a maioria das fotocopiadoras só que fotocopiavam em A4. Depois é que começou a aparecer o A3 e a cor. Mas raras fanzines, nessa altura, optaram pela cor para manter as suas publicações em geral expediadas por correio dentro de preços acessíveis numa lógica que poderíamos quase caracterizar de economia circular. Só que neste caso, por airmail, de onde se suspende em todas as direções da eternidade e também para dentro, se o engenho que andava a inventar o alquimista da corte do rei Rodolfo em Praga sempre funcionava, como ele idealizou, que funcionaria, e se nessa dialética imaginária entre sonhar o que se vive e viver o que se sonha, introduzir uma chuva oblíqua de gotas iridescentes.